Olá pessoal, vamos aí a mais uma tiragem de desenvolvimento pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rosa Vermelha dos Ventos. Quem não me conhece ainda, eu sou a Andrea. E hoje as nossas escolhas serão... Peraí, deixa eu pegar aqui a cartinha. Princípio. Eu sou a ordem divina. Ou o mestre Lanto, né? O mestre princípio ou o mestre Lanto. O mestre Lanto vem com a frase: eu sou a reverência à vida. Raio dourado e raio azul, se eu não estou enganada. Aí faça a escolha com o seu coração e veja aí o que é melhor para você. Qual carta você escolhe? Vamos lá. Vamos começar aqui com o mestre princípio. Eu vou dar início com a gestão emocional. Quais são as atividades que você pratica regularmente para fortalecer o seu bem-estar emocional? O que você faz aí para se autoajudar, tá? Vamos ver aqui no livro a cartinha do mestre princípio. Aqui. Você retirou essa carta, pois é o momento de deixar a ordem divina conduzir sua vida. Você está precisando de maior método, disciplina e regularidade. Seus problemas do cotidiano podem ser entregues ao comando do mestre princípio, pois a ordem cósmica nas pequenas coisas é necessária para construir um campo de força que se manifeste também nas grandes coisas. É necessário preencher as tarefas diárias com dedicação, fazendo a luz fluir em tudo aquilo que você realiza. Não nade contra a correnteza, e sim deixe fluir na ordem cósmica. Mestre princípio trabalha no primeiro raio: vontade, propósito, poder, força, proteção e fé divina. Ele é o grande dirigente da ordem cósmica, e ele é quem sustenta as galáxias, sistemas solares e estrelas funcionando de acordo com o comando divino, tá? Essa é a função do mestre princípio. Vamos ver aqui com o povo cigano qual a mensagem, qual a história que tem por detrás aí dessa situação. O cigano traga para nós aí a história, para quem se conectou com o mestre princípio. Aqui os caminhos, né? Tem um momento aí de decisão, de oportunidades chegando na vez de vocês aqui, caminhos felizes, ó. Caminhos abertos para você criar novos projetos, para você encontrar felicidade, mas que vai depender o quê? De decisões conscientes. E aqui a criança. Isso aqui é renovação e espiritualidade, trazendo a renovação para a vida de vocês. Os pássaros. O centro da vida de vocês é a cegonha. E ela tá bem ligada aqui, intercalada com a criança. Então, assim, tem a criação. Pode vir nascimento aí. Nascimento. Nem todo nascimento é um bebê humano, tá? O bebê aqui pode ser gerado, seja um projeto, uma nova vida para você. Algo que te leve a um outro lugar ou a um outro patamar. E aqui os pássaros falam de comunicação, de leveza, da necessidade de ser uma mudança leve, de vocês soltarem algo que impede vocês de voar mais alto, tá? As cartas, elas viram e desviram. Elas viram, eu enxergo elas desviram. Aqui, o cavaleiro, ó. O cavaleiro traz isso de uma forma rápida e tem uma movimentação rápida. Mas você precisa soltar o que não precisa mais carregar consigo, o que tá te impedindo de se movimentar. E aí vem um aliado. E aqui também traz a comunicação de um aliado, tá? E a torre.
Um aliado que vai te ajudar a estruturar a tua vida. E aqui o emocional, o sucesso. Deixa eu só conferir aqui com a espiritualidade. Essa lua aqui é melancolia, tristeza? É sucesso? É mistério? Não, é sucesso mesmo, sucesso chegando. Ó, tu tem decisões conscientes para tomar que podem te levar aqui a uma renovação, a gestão de alguma situação aí na tua vida, um projeto, algo que tu queira criar, tá? É o nascimento desse projeto. Aqui fala uma mudança na tua forma de se comunicar, tu precisa se comunicar com leveza, soltar alguma coisa que não condiz mais contigo, carregar, porque tem algum tipo de peso que pode te impedir de voar, tá? E aqui também tá falando de tempo, que a mudança vai vir no tempo dela, tá? Mas não demora muito, porque o cavaleiro já tá se movimentando. Aqui tem dedo de Exu. Que faz o movimento. Para alguns aí é Ogum. E tem uma pessoa aliada a vocês que quer se comunicar com vocês, tá? Tem um aliado aí, uma pessoa que é de confiança, um amigo que quer se comunicar com vocês. Aqui, ó, para resolver os conflitos, os desgastes todo, aqui tem uma purificação vindo, ou precisam usar serenidade para resolver essas situações de desgaste que já causou muito desgaste na vida de vocês, tá? Tem uma purificação para essas situações que estão te desgastando, porque aqui, ó, tem algo que tu tá sendo guiado para conseguir uma vitória. Uma vitória contra o quê? O corte aqui dessas coisas que tem afetado aqui, ó. Isso aqui tá com cara de profissional. Tá com mais cara de alguma situação em volta do teu profissional, ó. Porque isso aqui, ó, uma montanha bem na frente que te impede de tu fazer uma colheita aí dentro da tua linha da prosperidade, da tua linha financeira, tá? Aqui o urso. Isso aqui é quem tá nos assistindo. Vocês têm que soltar o controle, tá? Se vocês são ciumentos, aí tá na hora de trabalhar isso dentro de vocês. Parar de querer controlar, porque vocês, como urso, vocês têm toda aquela amorosidade, toda essa parte, mas realmente, tem situações aqui, ó, tem uma parceria que tem muita peçonha aqui dentro dessa parceria, tá? Isso deixa vocês muito inseguros e vocês estão sempre observando cautelosos com essa situação. Tem sentimentos, mas tem muitos problemas, muitos conflitos, muito desentendimento. E isso aqui tá com cara, gente, de ser ocasionado aqui pela inveja, tá? Eu não sei se essa parceria é romântica, mas tem sentimento, deve ser romântica. Mas tem uma transformação vindo que vai trazer a solução e o corte, tá? Mas para isso vocês têm que soltar aquilo que não dá mais para carregar. Tem segredos aí que vocês vão descobrir. Mas cuidado para não ficarem estagnados. Conforme o que for mostrado para vocês. Cuidado. Vocês precisam usar a inteligência, usar a astúcia na hora de resolver as situações aí que estão na vida de vocês. Vamos ver agora com os mestres. Só deixa eu dar uma embaralhadinha aqui. Quais são as cartas que saíram? Vamos começar pelo acordo espiritual. A carta do acordo espiritual que saiu foi essa. Nossos sentimentos são uma ferramenta divina. Perceba o que está acontecendo neste momento com você e o que isso tem para lhe ensinar. Tu viu ali o que eu falei dos conflitos, as situações, o ciúme, a possessividade, a necessidade do controle? Por que isso está ocorrendo? Eu vi ali que alguma situação, uma energia ali que saiu, com a qual você tem uma parceria, ela meio que te traiu de alguma forma, tá? Ali, pelo que deu pra ver ali nas cartas, certo? Isso aqui é uma tiragem pro coletivo, tá? As traições não significa que simplesmente que teu marido ou tua esposa ou namorado que seja, foi lá e ficou com alguém. Traição é traição de princípios.
Ainda mais se for uma parceria voltada para o lado profissional, pode ser que a pessoa e você tinha um acordo e a pessoa foi lá e gastou sem a tua autorização o dinheiro para outra coisa que não tinha nada a ver com o acordo. Então, isso também é uma forma de traição. Dar a palavra e fazer outra coisa, sabe? Tipo assim, não, vamos fazer o contrato, eu firmo o contrato aqui, mas foi só de boca, e daí a pessoa não honrou a palavra. Isso também é um tipo de traição. É uma forma de se sentir traído. Vamos lá. A dimensão que saiu para vocês é a 5ª dimensão, identificação do ego. Vamos ver qual é a mensagem. A identificação do ego são as crenças e as ideias que temos a respeito até de nós mesmos e que se tornam tão fortes e muito difícil da gente conseguir mudar elas por causa que elas se tornam muito enraizadas, tá? E às vezes elas se tornam ilógicas e prejudiciais, mas a gente tem muita dificuldade de modificar elas porque é como se elas tivessem nascido com a gente. Aqui. A crença que saiu para vocês foi a precaução. Não faz todo sentido onde que eu vi a raposa. É aquele negócio assim, onde vocês estarem a tendência de agir sobre cautela. Explicou tudo aquilo ali, ó. Vocês serem sempre desconfiados. Talvez vocês passaram por muitas dificuldades na vida, tiveram muitos tombos a ver com traição, a serem enganados, que vocês terminaram se tornando de uma forma nociva, né? Muito precavidos. Então, sempre esperando o pior. Ó, a precaução é a tendência a agir com cautela, moderação e lealdade. Pode ser um comportamento saudável quando faz você planejar e cumprir e honrar os seus compromissos. No entanto, a precaução pode se tornar um empecilho quando te leva a perder a espontaneidade e se sacrificar pelos outros. Da mesma forma que a precaução te leva a se sacrificar pelos outros, isso aqui eu já tive por muito tempo, tá? A gente solta as coisas que a gente tem para fazer pro outro. E daí vai acumulando os nossos. Mas quando a gente precisa de ajuda, o outro não faz pela gente. E isso aqui também tem o outro lado negativo, que era o lado que eu tava falando ali, de tu tá sempre esperando o pior. Tu já levou tanto tombo na vida que tu tá sempre esperando o pior. Tu sempre achando que não vai dar certo. De alguma forma, é como se tu torcesse por não dar certo. Tu já vai não acreditando. Por exemplo, tu tá fazendo um negócio com alguém, tu acha que a pessoa vai cancelar o negócio no meio do caminho. Tu tá namorando alguém, tu não confia nesse alguém. Tá esperando ele te trair a qualquer momento. Tudo depende em que lugar da tua vida isso esteja, em que área da tua vida isso esteja, se manifesta de um jeito. Tu tá sempre no modo ataque. No modo defesa, no modo ataque. Eu não me lembro direito como é que se diz, mas eu acho que é o modo defesa. Tu tá sempre se defendendo. E isso é muito cansativo emocionalmente falando. Vamos anotar aqui no caderno de vocês a frase, tá? Como você pode ousar, experimentar e se divertir mais em sua vida? Como você solta essa situação aí que te deixa sempre ligado, sempre com todas as rádios ativadas ao mesmo tempo para saber de onde que vai vir o tombo? Serenar a mente. Por isso que a carta ali saiu o lírio falando de serenar, falando da purificação, mas ao mesmo tempo aquilo ali eu vi que fosse algo mais voltado assim, ó, que tu precisa serenar. Por causa disso. Porque tu precisa encontrar a serenidade interior para vencer essa situação. Ó, exercite a autovalidação e o auto-reconhecimento. Faça isso na frente do espelho, respira fundo antes de fazer e fica olhando nos seus próprios olhos. Eu sou especial, você também. Eu sou igual a você, nem mais nem menos. Eu colho o que eu plantei. O que quer dizer eu colho o que eu plantei? Gente, se a gente permitir que os outros façam o que querem com a gente, a responsabilidade do outro fazer o que quer não é do outro, é nossa. Por exemplo, assim, ó. Tu sempre foi bonzinho, daí os outros sempre se aproveitaram. Tu vai culpar o outro ali que tava se aproveitando de ti. Não. A tua responsabilidade. Tu foi o bonzinho. Bonzinho sempre acaba cagando o pato.
E tu não é bonzinho por caridade. Tu é bonzinho porque tu tem uma ferida emocional da rejeição dentro de si, de se sentir rejeitado, então tu vai lá e faz tudo que os outros pedem. Porque tu não quer ser rejeitado. Porque tu acha que se tu fizer as coisas que estão te pedindo, tu não vai ser rejeitado. Mas isso na realidade é uma ferida emocional. Olha aqui na descrição do vídeo que tem um livro da Lise Bourbeau, 5 feridas, como curar as 5 feridas emocionais. Eu sei que tem um livro ali da Lise Bourbeau em áudio que dura em torno, acho que de umas 4 horas. E comece a ouvir esse livro. É gratuito, tá ali, é para ajudar. Eu copiei essa ideia do canal Eu Sou Meu Sol, porque ela já me ajudou muito no começo da minha jornada, com as tiragens dela de tarô. Muitas mensagens dela me ajudaram no começo a me tornar quem eu sou hoje. Ai, vou tomar mais uma água. E esse livro ali fala, dentro do livro, ele explica cada ferida. A Lise Bourbeau explica cada ferida quando ativada, porque elas são feridas que são ativadas na infância. O que quer dizer ser ativada na infância? É ativado basicamente pelo pai, mãe, são os maiores, né? Algumas por amigos, né? São reativadas depois, amigos, irmãos. Conforme vai a situação da vida, tu sempre tá com elas ativando. Tu vai melhorando, curando elas aos poucos, tipo, como se fosse uma cebola, tu vai tirando as cascas aos poucos. Não vai, tipo, hoje eu vou tratar essa daqui e eu não vou mais ter problema. Não, tu vai curando camadas. E elas se ativam conforme, por exemplo, tu encontra determinados tipos de pessoa na tua vida, porque são espelhos. As pessoas, reações das pessoas para conosco são espelho para nós lidarmos com determinadas situações, tá? Não que sejam atitudes certas ou erradas que fulano, beltrano tiveram para conosco, mas são espelho. Como que eu vejo isso? Determinada pessoa me falou alguma coisa, ela não foi grossa. Se eu olhar de fora, ela não foi grossa. Ela simplesmente me falou uma coisa, mas me afetou aqui. Afetou a minha ferida, que me fez me sentir rejeitado. Por que me fez eu me sentir rejeitado? Eu não gostei de fulano e fiquei bravo com fulano. E saí, né, daquele jeito. Porque era pra... O universo estava dizendo assim, ó, olha pra essa ferida da rejeição, tu tem que curar isso. Falta o quê? Amor próprio. Daí tu tinha que olhar pra dentro e descobrir que tu tinha que ter amor próprio. Mas a gente, através do nosso ego, e todo mundo tem ego, que é a personalidade, a gente termina o que fazendo? Fazendo o quê? A gente termina não olhando pra dentro, porque o ego não quer isso. Então ele inventa uma outra desculpa, culpa o outro, quando na realidade o outro só foi um espelho que tu precisava para te ver o que tu tinha que curar em si. É tão fácil na prática isso? Não. Leva tempo. Cada cura leva tempo, vai ter lágrimas, vai ter... Porque as nossas lágrimas, vai ter muita coisa no meio do caminho. As nossas lágrimas nada mais são do que a forma que a alma lava o seu emocional e limpa ele. É assim que tu consegue curar. Kuan Yin explica que não tem a necessidade de ter isso. Mas isso é um outro processo que envolve o uso de yantras, que são dispositivos para fazer esse trabalho. Até tem uma meditação, acho que tá na playlist Meditando com Você, que tem os desenhos, acho que tá lá. Que ela trabalha esses yantras da Kuan Yin, porque a Kuan Yin tem um yantra chamado Coesão da Alma, aonde esse yantra busca as partes fragmentadas do nosso ser e vai juntando sem sentir dor e sofrimento, tá? Pra mim já deu muito certo, já usei muitas vezes esse yantra, já me ajudou muito. O que ocorre? No momento que ele vai juntando os fragmentos, porque quando a gente tem um trauma emocional muito grande, uma parte do nosso ser emocional se fragmenta em milhares de pedaços.
e esse yantra da Kuan Yin vai lá colando, como se pegasse um quebra-cabeça, né? Que se desmontou em vários pedacinhos, e fosse lá, eu peguei essa peça aqui, vai aqui, aquela peça lá vai aqui, aquela peça lá vai aqui. E o que nós, no consciente, vamos tendo? Durante o dia, de vez em quando, surge, tipo, uma conclusão. Vem, por exemplo, uma lembrança de uma vez que tu saiu com aquele amigo, e te falar tal coisa que te magoou, daí tu lembra dessa situação e tu entende o porquê que essa situação te magoou. Vai conforme o uso, né? Eu sei que lá numa página que eu tenho no Instagram, eu tenho esses yantras, se chama Raio de Luz, é o nome da página. Ela tá sem foto, porque eu tirei o yantra da foto e não botei outra foto lá. Que a espiritualidade pediu pra mim fechar aquele canal, mas como eu não consegui baixar as coisas que eu tenho lá, eu deixei sem foto. Mas sem a foto que tinha, que era um yantra que tinha na foto, a espiritualidade disse que tá tudo ok, só não é pra mim usar ele. Mas se vocês querem ir lá e olhar ele, olhar esses yantras, está lá, sintam-se à vontade, tá? Bom, vamos passar agora para a leitura do mestre Lanton, esse fofo. Gosto muito dele. Vamos começar com a gestão emocional do mestre Lanton. Que saiu essa. Como você lida com a sensação de sobrecarga emocional diante de múltiplas responsabilidades? Olha, eu tô para dizer que tem relação com a primeira, mas eu não tenho certeza. Então, vamos lá ver, né? Porque aqui nós estávamos recém falando sobre tu ser o bonzinho, né? E tu carregar muita coisa. Agora aqui tá falando sobre a sobrecarga emocional, porque é o que causa, tá? Então, se você achar que bateu contigo e tu achar aí que tem alguma coisa a ver, vai lá e olha a primeira. Aqui o mestre Lanton. Você escolheu esta carta, pois necessita desenvolver melhor o sentido de reverência à vida. A dádiva da vida é uma bênção divina e nem sempre você reconhece, enaltece ou agradece por essa oportunidade de estar atuando em diferentes planos de ação. A vida está presente em todo o reino da natureza e dos homens, e é importante que você perceba que a luz e o amor divino transpassam toda a criação. O mestre Lanton ajuda-o a reverenciar toda a forma de vida sobre a terra e a sua própria vida. Então, agradeça diariamente pela oportunidade da vida e de todo o crescimento que ela proporciona. Mestre Lanton é um dos instrutores do mundo e atua no comando do pensamento filosófico, que serve como fundamento para as religiões, filosofias e sistemas educacionais nos tempos atuais, preparando a consciência dos homens para as grandes mudanças planetárias. Além disso, comanda o templo da precipitação, ajudando os homens a se tornarem concretos, para os homens a tornarem concreto todos os projetos divinos que precisam ser manifestados no plano físico, através do exercício do amor, da luz e da sintonia com a sua presença divina. Seu tempo fica sobre a planície de Wyoming, nas montanhas conhecidas como Royal Teton, nos Estados Unidos. Então essa foi a mensagem aí do mestre Lanton. As outras cartinhas vamos ler após. Vamos ver aqui com os ciganos qual a novela mexicana da vida real. Acho que isso aqui tá muito iluminado. Gente, eu tô com um probleminha de luz. Assim melhorou. Tô com um probleminha de luz, porque a minha luz é assim. E daí eu tenho que usar aqui uma outra luz para pegar um pouco mais de claridade. Aqui, ó, a necessidade de deixar algo para trás, vocês estarem aí finalizando um ciclo. Ali do outro lado também falou sobre as mudanças, tá? E aqui a estrela, ó. Pode ser que seja continuação, tá? Porque
Parece que tá batendo com o fundo do deck. Aqui é uma energia feminina. Isso aqui é o consulente? É, vocês. E aqui as decisões, ó. Essa carta aqui tava na mesa, lá na outra tiragem. E os peixes, aqui é a abundância. Eu acho que aquela lá é a primeira e essa aqui é a segunda, tá? Tiragem. Porque os peixes saíram lá atrás. Então aqui tá dando uma coisa. O que a espiritualidade aqui tá te guiando pra te encerrar um ciclo ancestral, tá? Um ciclo que já vem de outras vidas. Pode ser que tenha a ver com a linha das almas. Tipo, a família, tua família de alma, não. As pessoas que nasceram antes de você, desse corpo físico, espiritualidade. Tem a ver com as pessoas que nasceram antes de você, tá? Esse corpo físico. Pra, a partir desse momento, você começar a assumir a tua luz, o teu brilho, tá? E começar a criar, desenvolver aí a tua criatividade. Porque além de ser ser você aqui, essa representando essa energia feminina, essa energia feminina também representa a energia da criatividade, do planejamento. Você precisa se planejar, utilizar toda a tua parte da tua essência feminina, tá? Pra brilhar, porque tu vai brilhar bastante. E é nessa parte aí. E aqui o sol, ó. E isso vai te fazer o quê? Tomar decisões, tá? O centro da tua jogada aqui é os peixes. Então é a abundância, a fartura, o sucesso. Mas também a parte financeira, que tem decisões conscientes que tu tem que tomar. E com relação aí à tua abundância, seja ela em qual área da vida for, que precisa ser mais abundante, que vão te trazer muita clareza. Iluminação, calor, trazer muito sucesso pra tua vida. Aqui, ó, a torre e o navio. Aqui, elas saíram na mesma posição que tava, acho que no fundo do deck da outra tiragem. Isso que eu usei baralhos diferentes, tá? O que ocorre? Aqui vai ter uma mudança, uma reestruturação e uma mudança vindo no teu caminho. É como se você fosse embora. Eu tô vendo isso, tá? Após uma reestruturação. E aqui os sentimentos. Uma mudança de sentimento e espiritualidade, tá? Aqui de baixo, ó, mostra o desgaste ocasionado aqui por... Eles estão pedindo para te soltar os desgastes. Tu precisa soltar as coisas que estão te desgastando para te ser feliz. Isso tem relação aí com uma parceria que você tem, tá? Que tem raízes muito profundas. Com que essas raízes, gente? Essas raízes aí é a necessidade de vocês controlar. Vocês querem controlar muitas coisas. Saiu isso lá no fundo do deck do outro, tá? Infantilidade e espiritualidade. A certeza do ponto é infantilidade, mas isso aqui tem uma ajuda, tá? Tem uma ajuda aqui pra vocês. Ou é vocês que estão agindo desse jeito, que querem controlar essas coisas, ou vocês lidam com uma pessoa que é assim, tá? Adapta aí a realidade que vocês vivem. Isso deixa vocês estagnados. Você precisa ter um aprendizado aí pra superar essa montanha que tá no caminho. E a inveja. Isso aqui é veneno? É. E isso tá te impedindo de ter uma colheita, tá? Serenamente pra superar esses conflitos e corte. Corte tudo aquilo que tu vê que precisa cortar, que tu tem que se movimentar, tá? Tem aqui uma situação meio que de raposa. Acho que é vocês, porque lá na outra já era. Isso aqui é o consulente que tá nos ouvindo. Para alguns é vocês essa raposa, para outros é uma pessoa observando vocês, tá? Pode ser essa pessoa a qual vocês têm a parceria. Mas aqui tem uma finalização, tá? Tem uma finalização vindo, ou uma transformação vindo, que deixa vocês muito inseguros.
E isso traz o quê? Uma energia masculina aqui que vai ajudar vocês, ajudar vocês a abrir portas sociais. Essa pessoa aqui, ó, pode estar no meio social, mas a espiritualidade está dizendo que não. E isso traz aumenta a comunicação, a forma de se expressar. Isso aqui é sucesso, espiritualidade. E traz sucesso na vida de vocês, tá? Vamos recolher as cartas, daí vamos falar aqui sobre... Vocês deem uma olhada naquela primeira tiragem. Se isso aí ressonar muito com vocês, dá uma olhada na primeira tiragem. Eu acredito que a primeira tiragem é a primeira parte da história. Então, assim, tem dois momentos da vida aí de vocês. Tem pessoas aí que estão vendo essa história, que já estão numa fase mais adiante, vão pra lá. Olha aqui, vão pra lá. Os que ainda estão mais pra trás... na realidade é o contrário, tá? Aqui é a fase mais adiante, mais adiantada. Se você viu que não se encaixou bem, volta pra lá e olha aquela lá, tá? Aquilo lá é o começo. Pelo que eu entendi, mas pode ser que esteja invertido. Vamos achar aqui que dimensão é essa. Que saiu pra vocês a quarta dimensão. Aqui. Mas primeiro a gente vai ler aqui o acordo espiritual. A carta do acordo espiritual, para quem tá aí pela primeira vez, é a carta assim, como se fosse a tua alma falando pra ti, tá? Mas é de uma forma coletiva, porque essa aqui é uma leitura abrangente. O fato de você escutar apenas o que você quer ouvir e enxergar somente o que você quer ver pode lhe trazer a falsa ideia de que está tudo bem. Entenderam o recado, né? Não é um recado muito legal de ouvir, mas fazer o quê? É a espiritualidade atuando. Dimensão da ordem. E bateu direitinho com essa carta que saiu, sabotador mental. Aqui são padrões, os sabotadores são padrões de pensamento repetitivo que geram comportamentos disfuncionais e nascem na infância como guardiões para nos ajudar a vencer as ameaças, tanto reais quanto ilusórias, tá? Imaginárias, e ajudar na nossa sobrevivência física e emocional. Só que acontece, na fase adulta, eles tinham que se extinguir e eles não se extinguem. São dispositivos como se fosse um software de um computador, tá? Mas daí chegava lá em tal parte e ele fica obsoleto. E daí é onde ele começa a criar problema. Para vocês saiu aqui a inquietação. A inquietação é o sabotador que o leva a estar sempre em busca de novidade, estímulo e diversão. Você pode se tornar impulsivo, disperso e superficial, além de se distrair facilmente com as coisas que não são tão importantes. Você pode perder o foco, a profundidade e o sentido. Isso aqui é aquela ansiedade que muitos de nós temos, eu tenho. Aqui. Como você pode reconhecer e priorizar o que é essencial e significativo para você? Aqui eu vou dar uma dica que a minha filha sempre fala, tá? Que é ter uma agenda e seguir aquilo ali, porque eu tenho uma menina que ela faz muita coisa ao mesmo tempo, então quando ela vê que ela começa a meio ficar perdida, ela tem uma agenda e ela começa a priorizar. Porque ela faz faculdade, tem os estágios e ela participa de vários projetos. Então isso ajuda ela, né, a se organizar mentalmente. Vamos lá ao mantra essencial da quarta dimensão, que é esse. Perdoe a si mesmo e diga assim a tudo como foi. Cada coisa que ocorreu na tua vida, ocorreu da forma que precisava ocorrer. Acho que foi sei lá em qual tiragem eu tava falando de uma situação que eu vivi, comentando. Não porque aquilo ocorreu de uma forma que eu me culpe por aquilo ter ocorrido daquela forma. O que acontece? No momento era o que tinha para ocorrer, porque era a maturidade que se tinha na adolescência. E tá tudo ok. Agora, quando tu começa a se culpar por algo que tu fez e que tu deu o teu melhor,
Era o que tu tinha na época, era o que tu tinha condições de fazer. Daí é um problema. Porque tu vai viver no passado, tu não vai se focar aqui no presente. Então, deixa o que foi, e siga o curso. Isso aqui é para vocês fazer de preferência na frente do espelho. Respirem profundamente quando for falar em voz alta as frases olhando nos seus próprios olhos, tá? Sinto muito, eu sinto muito. Segunda frase, eu aceito tudo como foi. Terceira frase, eu ocupo o meu lugar no sistema. Cada um de nós tem um lugar próprio ao sistema, a qual faz parte como irmão, amigo, primo, filho, mãe, pai, tio, avô. E a gente tem o direito de ocupar esse lugar. Ninguém tem o direito de tirar esse lugar da gente, independente da situação. Bom, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado por estarem aqui comigo. E até o novo vídeo do canal. Fiquem com Deus.